Mas nem mesmo os sistemas de saúde dos países mais ricos do mundo estão equipados com a quantidade de respiradores que a pandemia da Covid-19 pode exigir. Isso já obrigou os médicos da Itália e da Espanha a tomarem a difícil decisão de quais pacientes conectar a essas máquinas e quais não, o que, em muitos casos, equivale a uma sentença de morte. E, na corrida desesperada para suprir o déficit de respiradores, governos de todo o mundo têm exigido que indústrias de todos os tipos de montadoras a fabricantes de aspiradores de pó coloquem toda a sua capacidade de produção para fabricar o produto. Estamos com um problema sério, nunca visto antes, jamais pensado, exceto em filmes de catástrofes, e a verdade é que estamos vendo isso com grande preocupação, diz Gustavo Zabert, pneumologista da Clínica Pasteur em Neuquén, Argentina, e presidente da Associação Latino-Americana do Tórax. E quão realista é a ideia de que indústrias e até indivíduos equipados com impressoras 3D possam começar a fabricar esses dispositivos médicos vitais em poucos dias. Os respiradores são necessários, pois estima-se que aproximadamente 5% dos pacientes com Covid-19 acabem sofrendo a chamada Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, SDRA. É a resposta inflamatória excessiva, dos pulmões, à infecção, neste caso viral, por coronavírus, explica Oriol Roca, médico associado do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital Vall d'Hebron, em Barcelona. Um tipo de membrana é criada e o oxigênio não pode passar por ela, o que naturalmente causa insuficiência respiratória, descreve o médico Ferran Moreu, ex-chefe do serviço de pneumologia do mesmo hospital. É uma condição que não tem tratamento. A única solução é colocar os pacientes em ventilação mecânica e esperar que ele tenha sorte e que seu organismo reaja, disse ele. Segundo Oriol Roca, esses dispositivos fazem isso de duas maneiras, fornecendo ao paciente mais oxigênio do que o ar ao seu redor e trabalhando como uma bomba capaz de superar a resistência da membrana que impede sua passagem. Em condições normais, respiramos porque nosso diafragma se contrai e deixamos entrar o ar em nossos pulmões. Mas, quando há inflamação, esse processo que, em condições normais usa muito pouca energia, torna-se muito mais difícil para o paciente e pode acabar esgotando-o, diz o especialista do Vall d'Hebron. Então, o que o respirador faz é empurrar o ar para dentro do paciente e também fornecer a ele não apenas ar, mas até 100% de oxigênio, ou seja, muito mais oxigênio do que respiramos normalmente, resume. Mas, no nível de sofisticação de hoje, os respiradores podem realizar essa função muito básica de maneiras muito diferentes e com muitas variações, o que nos permite personalizar muito bem, aos pés da cama, que tipo de respiração você precisa a qualquer momento, a partir da evolução da doença de cada paciente. Enfatiza Roca. 5% pode parecer pouco, proporcionalmente, diz Zabert, referindo-se à porcentagem de pacientes de Covid-19 que acabam precisando de respiradores artificiais. Mas a contagiosidade do vírus gera enorme quantidade de casos de pacientes com insuficiências respiratórias, o que faz com que os recursos em qualquer parte do mundo sejam insuficientes, explica ele. Esse número, no entanto, é superior à soma de todos os respiradores disponíveis no México, Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Equador e países da América Central, segundo cálculos do presidente da Associação Latino-Americana do Tórax, ALAT. De acordo com uma rápida pesquisa realizada pelos Zabert entre os membros da ALAT, o país latino-americano mais bem equipado para enfrentar o aumento esperado da demanda é o Brasil, que possui cerca de 66 mil respiradores, para uma população de 210 milhões de habitantes. Se estivermos preparados para receber 40 casos por milhão de habitantes, ou dobrar, 80, 100 casos por milhão já será difícil. Mas imagine enfrentar um cenário de 10 ou 60 vezes mais do que isso, como o que está acontecendo em alguns pontos na Itália ou na Espanha, enfatiza Zabert. Para demonstrar esse cenário, o médico compartilha algumas projeções ilustrativas que usam uma taxa estável de crescimento das infecções e assumem uma distribuição homogênea de capacidades nos diferentes territórios.
Elas também não levam em conta as demandas geradas por outras patologias, mas ajudam a ter uma ideia do tempo de saturação dos sistemas de saúde da América Latina. Segundo esses cálculos, em um cenário de baixa incidência de 43 casos por 100.000 habitantes, os respiradores disponíveis no Brasil ficariam saturados em 14 dias. A Argentina teria uma janela de aproximadamente 9 dias, Colômbia e Chile saturariam em aproximadamente 4 dias, 4 dias e meio. E o resto da região fica abaixo de 3 dias, conta ele. Se a incidência atingir os níveis observados em partes da Espanha ou da Itália, na maioria dos países da América Latina os respiradores existentes ficariam saturados após o primeiro dia. A grande maioria dos países afirma que deseja aumentar o número de respiradores disponíveis em nada menos que 20 a 30%. Eles estão tentando adquiri-los, diz Zabert. A Argentina já pediu para aumentar seus respiradores em aproximadamente 30%, o Chile fez exatamente o mesmo, a América Central está solicitando quase 50% a mais de respiradores, detalha ele. O motivo? Simplesmente não existem muitos respiradores disponíveis. E nem mesmo com todos os fabricantes trabalhando em plena capacidade, será possível atender a demanda atual somente nos Estados Unidos. Por exemplo, a American Hospital Association estimou em 1 milhão o número de pacientes de Covid-19 que podem precisar de respiradores no país, que possui 160.000 máquinas. Isso explica por que gigantes da indústria automobilística, como a Ford, General Motors e Tesla e as equipes japonesas da Nissan, começaram a adaptar suas linhas de montagem para ajudar na fabricação do equipamento. Não são apenas as montadoras que aumentaram o fronte de resistência ao vírus. No Reino Unido, a Airbus também faz parte do consórcio Ventilator Challenge UK, que está ajudando a aumentar a produção dos modelos, enquanto o fabricante de aspiradores de Poison já tem um pedido para 10.000 novos equipamentos. De fato, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já ameaçou recorrer à chamada Lei de Defesa da Produção, uma lei da época da Guerra da Coreia para acelerar o processo. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, também usou linguagem bélica para descrever a situação. Os respiradores são para esta guerra o que eram os mísseis para a Segunda Guerra Mundial, disse ele. Embora hoje a grande maioria seja de respiradores microprocessados, simples de administrar e gerenciar, para evitar danos aos pacientes, eles exigem uma estratégia de uso, uma estratégia de ventilação que requer algum nível de experiência, explica Zabert. A melhor coisa que podemos fazer é diminuir o pico da infecção, diminuir o número de casos, para que possamos ter tempo de disponibilizar respiradores, disse. Mais uma vez, a medicina científica mais avançada impõe o grande paradoxo de ter que se fortalecer na prevenção com medidas simples como lavar as mãos e isolamento social, reflete o pneumologista da Clínica Pasteur. Conectividade, globalização e eu diria a você que a arrogância da ciência médica e a arrogância da política também nos levaram a ser incapazes de compreender a pandemia. Mas, se conseguirmos contê-la, isso nos permitirá ter tempo para enfrentá-la de uma maneira diferente, conclui.